Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com. E hoje nós vamos falar de algo que a gente sempre fala. Eu acho que todo culto a gente fala, que é sobre dízimo e ceia. Nós já falamos isso todo domingo, amém? E vamos inserir também hoje na nossa meditação o batismo. Aleluia. Eu não sei se você está acompanhando no grupo, né, o material que o pastor tem postado. É importante que a gente faça isso. E nós vamos começar falando, irmão, sobre o dízimo. Normalmente, quando a gente fala da graça, e aqui a gente fala muito sobre a graça, fica aquela questão no ar, né? Se na graça tem dízimo ou não tem dízimo. Porque tem pessoas que ensinam, né, que já que estamos na graça, nós não vivemos por obras, então nós não precisamos dar dízimos, ofertas, atribuindo o dízimo a uma prática da lei, a uma prática da velha aliança. Ocorre que o que a gente compartilha quando a gente fala de dízimo é que, na verdade, o dízimo ele já existia antes mesmo da lei de Moisés. Antes mesmo da lei ser instituída, já tem relatos sobre o dízimo. O que significa o dízimo? Dízimo significa, como você sabe, 1/10, ou 10%. Dízimo é a 10ª parte. Amém? Por que nós devemos ao dízimo? A palavra nos mostra, e quando abra aí para a gente começar lendo alguns textos, Hebreus capítulo 7 traz um relato do que aconteceu lá em Gênesis 14, né, quando, depois de Abraão ter vencido uma batalha contra uma grande batalha contra 4 reis, e aí ele tomou posse dos despojos da guerra, ele, ao encontrar com Melquisedeque, que era um rei da paz, o rei de Salém, e também era um sacerdote, ele deu dízimo dos despojos. E diz assim, Hebreus 7, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. Abençoou, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quando nós falamos do dízimo, irmãos, nós trazemos esse relato porque foi a primeira menção, foi o primeiro relato do dízimo antes da lei. E nós frisamos isso porque não foi instituição da lei. A lei trouxe o dízimo também, mas já existia antes. Por isso que, ensinando a graça, nós sempre ressaltamos isso. Amém? Agora, nós precisamos sempre pensar, sempre falar que o dízimo que nós fazemos hoje não é a semelhança da lei, ou seja, não é para que pela obra em si nós sejamos abençoados, não é para que em primeiro lugar a gente tenha as nossas finanças, os nossos bens protegidos por causa dessa atitude, mas nós temos que ter em mente, sobretudo, uma visão da redenção. Dízimo, eu tenho que entender a redenção. Dízimo na nova aliança, eu preciso compreender a redenção, porque na redenção, a qual Cristo nos proporcionou, realizou por nós, o que significa a redenção? A remissão dos pecados. Através da remissão dos pecados, nós somos comprados para Deus. Em Apocalipse fala que Jesus nos comprou para Deus. Nós somos comprados, nós somos resgatados. A redenção significa o resgate.
mediante o pagamento de um preço. Então você foi comprado para Deus através do sacrifício de Jesus. Isso é a redenção. Amém? O preço que nós deveríamos pagar por causa do pecado, Jesus pagou por nós. Por isso nós somos dele. Você é de Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Amém? Você é dele e tudo que você tem é dele. Portanto, a sua renda e os seus bens pertencem ao Senhor. Então, quando nós damos o dízimo, entregamos o dízimo nessa consciência, não é com aquele entendimento assim, eu vou dar a 10ª parte do que eu ganho, porque essa é a parte de Deus, e o restante é a minha parte. Você já ouviu falar assim? A parte de Deus, os 10%, o restante é a minha parte. Entendendo a redenção, na verdade, nós entendemos que tudo é de Deus, 100% é dele. Então, quando você entrega 10%, e 10 significa, representa o todo. 10 representa o todo. Quando você entrega 10%, você está reconhecendo que tudo é dele, por causa da redenção. Que toda a sua renda, todos os seus bens pertencem ao Senhor. Então, através desse ato, você está confessando esta fé. Tudo que eu tenho é do Senhor. E isso está aqui, eu estou devolvendo ao Senhor numa representação do dízimo, dos 10%. Então, quando você entrega 10%, você está declarando, Senhor, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu. Através desse gesto, você declara isso. Isso porque você entende a redenção. Amém? Abra aí também Provérbios 3, Provérbios capítulo 3, versículo 6. Deixa eu abrir na outra versão. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Podemos ler a partir do 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Percebe, irmãos, que tudo que a gente está falando é diferente daquele ensinamento de que você precisa dar para receber. Não é uma troca, uma barganha com Deus. Não é você dar e porque você deu, aí você vai ser digno de receber algo em troca. E a Bíblia ainda fala sobre essa proporção no dar, né? Quem semeia muito, com fartura ceifará. Mas não é a quantidade que você dá que vai te fazer colher muito. É como você faz isso com generosidade. Quando fala semeia muito, está falando de generosidade. Está falando que você não vê nos bens e na riqueza a sua provisão, a sua segurança. Pelo contrário, você é generoso em dar. E por isso você, ao dar com generosidade, você está declarando através de um ato que o dinheiro não é seu senhor, os bens não são o seu senhor. Ou seja, você está rompendo com toda espécie de avareza, o que seria de depositar sua confiança nos bens e querer, por isso, guardar, reter, poupar, porque você pode temer que um dia vai te faltar. Então, para que não me falte nada, eu vou guardar e não vou abrir mão daquilo que eu guardei. O mundo nos ensina isso, né? A poupar, a guardar para o futuro, né? Amém. Isso tem alguma utilidade, mas nós não podemos ver o nosso irmão passando necessidade e eu, com a minha reserva da minha provisão futura, fechar minhas mãos e não ajudar o meu irmão. Isso demonstra que eu estou depositando a minha segurança, a minha confiança nos bens que eu tenho, na minha reserva financeira, naquilo que eu mesmo posso prover para as minhas necessidades. Quando nós somos desafiados por Deus a viver por fé, a confiar nele. E aí, irmãos, a gente já falou aqui outras vezes, quanto a Bíblia nos ensina, nos exorta a confiar em Deus. Como que ela ressalta isso? Feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor.
a Bíblia nos traz para esse lugar de viver confiando em Deus como nosso provedor, como aquele que supre todas as nossas necessidades. E a Bíblia fala que Ele supre as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Olha como que é importante. Ele não supre as nossas necessidades segundo as nossas necessidades, segundo a nossa carência. Ele supre segundo as suas riquezas. Você pode imaginar o tamanho da riqueza do Senhor para te suprir, para te sustentar? É essa confiança que nós devemos ter. Então, quando nós dizimamos, nós estamos declarando: tudo que eu tenho é do Senhor. E aqui nós lemos: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, a Bíblia fala mais de dinheiro, bens e riquezas, mais do que muitos outros assuntos importantíssimos. Mais do que sobre perdão, mais do que sobre muitos assuntos. Ah, porque porque isso é mais importante? Na verdade, vamos dizer, eu ia falar a preocupação de Deus, mas na verdade, assim, o cuidado de Deus em nos ensinar sobre isso, é porque Deus sabe que dinheiro, bens e riquezas têm uma capacidade de roubar o lugar de Deus no nosso coração. Então, porque o homem vive atrás disso, não é? O homem trabalha, o homem vive pensando como obter mais, como conquistar mais, como ganhar mais, como alcançar mais conforto, mais prazer, mais desfrute desses bens, dinheiro e riqueza, não é isso? Então, por conta dessa busca incessante por mais dinheiro, bens e riquezas, o homem às vezes deixa de lado Deus, deixa Deus de lado. Ou seja, deixa de buscar conhecer Deus e o que Ele tem para nós. E deixa mais de buscar conhecer Deus para confiar mais em Deus. E aí confia no seu braço, na sua força, na sua capacidade e vive dia após dia nessa busca. Aí a gente fala assim: quando eu conseguir conquistar, né? A gente está assim, eu ganho um salário mínimo e falo: não, quando eu ganhar 3 salários mínimos, estou satisfeito, vou parar de fazer hora extra, vou trabalhar sossegado. Aí ele ganha 3 salários mínimos, aí começa a querer comprar outras coisas. 3 salários mínimos agora já está apertado. Então quando eu ganhar 6, 10, 15... quando eu tiver um carro... não, quando eu tiver um carro melhor, um carro do ano, um carro mais caro. Sempre, não para, não tem fim esse desejo de obter algo mais. Quando eu tiver a minha casa, aí tem a casa. Agora eu quero uma casa também na praia, uma casa, não sei... Que sempre nós queremos sempre mais. Então a gente precisa romper. Agora, há problema em ter muito, em ter muitas coisas? Claro que não. Deus quer que a gente reine em vida e Ele tem uma vida de prosperidade para nós, sem dúvida. Agora, eu preciso aprender e praticar, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Amém? E romper com aquilo que me prende ao dinheiro, bens, à ganância, ao desejo desenfreado por essas coisas. Eu preciso romper. Então, o dízimo é uma prática onde nós, através de um ato, faz com que eu entregue ao Senhor a primícia da minha renda, que eu honre ao Senhor. Então, dízimo também é uma questão de honra, amém? Reconhecendo tudo que Deus te deu. Deus me deu tudo isso, eu vou honrar o que Ele fez por mim, entregando o meu tudo, 10% que representa o tudo. Estou honrando ao Senhor e como primícia. A Bíblia no Antigo Testamento fala muito de primícia, amém? E isso é um princípio que nós não devemos abrir mão, amém? Nós não fazemos aqui o culto da primícia, amém? Como um ritual, como algo como uma prática judaica, mas o princípio da primícia, ele ainda permanece, amém? Então, quando falamos de dízimo, conforme nós falamos até agora, eu preciso trazer o dízimo como primícia, amém? É aquele assim, eu recebi meu salário, recebi qualquer coisa, qualquer renda, e aí eu vou paga as contas, paga tudo, faz tudo, sobrou? Então agora dá o dízimo. Entende que não teve princípio de primícia aqui? Se eu vou trazer o dízimo daquilo que sobra, e se sobrar,
Porque muitas vezes não sobra, né? E aí, não sobrou, então não vou trazer o dízimo. Agora, isso não é para condenar ninguém. Isso não é para te condenar. E se você não conseguiu trazer, amém, é você e Deus. Não precisa fazer a conta de tudo que ficou para trás, não. Amém? Saiba que Deus quer que você tenha o entendimento e passe a fazer isso por fé. E quando nós fazemos como primícia, a palavra promessa do Senhor, através desse ato de fé, de confiança em Deus, é que Ele encherá fartamente os teus celeiros e transbordará de vinho os teus lagares. Tem um texto em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim: o contexto, o apóstolo Paulo está falando do povo de Israel. Está falando, e aí ele lançou mão desse argumento para falar da questão do povo de Israel. Mas o princípio que ele usou, ele ressaltou um princípio aqui, olha. Versículo 16, Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Isso é um princípio, irmãos, porque quando nós separamos esses 10% como primícias, honramos ao Senhor com as primícias, segundo esse princípio, nós estamos consagrando todo o restante. Por quê? Porque nós reconhecemos que tudo é dele. Então nós estamos falando, Senhor, eu entrego tudo através dos 10%. Eu entrego o meu tudo, porque é tudo do Senhor. Reconheço que tudo é do Senhor. Quando eu reconheço que tudo é dele, eu estou consagrando tudo e declarando que tudo é dele, por fé. Tudo é dele. E isso redunda em uma multiplicação, porque Deus é generoso, porque Deus é rico, porque Ele quer estender a nós a prosperidade através da multiplicação, amém? Então entendamos isso, que o dízimo não é força de lei, não é imposição, e não fique com essa expectativa de que se eu não entregar o dízimo, virá o cortador, o migrador e aquilo. Esqueci que são 4, né? Cortador, migrador, carregador, esqueci o outro. Mas não é medo da maldição, porque você não deu o dízimo. Porque se você entregar o dízimo sem esse entendimento, por medo, você também não está cumprindo o propósito. Está entendendo? Então não vou entregar o dízimo com medo de as minhas finanças sucumbirem. Não. Eu vou entregar o dízimo, resumindo, vou entregar o dízimo com entendimento de que é a representatividade do todo, porque tudo é de Deus. E eu estou consagrando a minha renda fazendo isso. Se forem santas as primícias da massa, o que era, o que Paulo estava se referindo? Lá na velha aliança, no princípio da primícia, imagina na colheita, quando você plantava e aquilo você ia colher, a primeira porção que você colhia, você fazia um feixe, você abraçava aquela plantação e ceifava. Aquele primeiro feixe você levava como primícia, apresentava ao Senhor como primícia. Você estava assim consagrando toda a sua plantação. Você estava assim cumprindo um princípio, dizendo, Senhor, eu apresento a Ti a minha renda como primícia. E aí isso se estende para qualquer outra coisa, né? Seja animais, seja qualquer tipo de renda. Amém? E também nós trazemos à memória o que aconteceu, e eu gosto muito de lembrar disso. Lembra da oferta de Caim e Abel? Que a gente já ouviu muitas explicações falando para Jesus e tal. E eu gostei muito de um ensinamento sobre essa passagem. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Porque Abel trouxe animais, que representava Jesus, e Caim trouxe plantações, frutos. Tem gente que explica isso. Mas não penso dessa forma, porque posteriormente, na lei, foi instituída ofertas, né,
de cereais, não é? Tinha outras ofertas, então não tinha que ser necessariamente animais. Então, mas tem uma coisa que está escrito lá. Abel, a Bíblia fala claramente isso. Ele trouxe a sua oferta como primícia. Se não me engano é Gênesis capítulo 4, né? Ele trouxe a sua oferta como primícia. Já Caim, a Bíblia fala, depois de um certo tempo, ele trouxe sua oferta. Ele não trouxe como primícia. Ele trouxe depois. Foi a diferença entre as ofertas. Um trouxe como primícia, Deus aceitou. E o outro trouxe depois de um tempo. Então, aquilo que nós trazemos ao Senhor, reconhecendo que é dele, reconhecendo que ele me abençoa, que ele que me faz prosperar, que ele que é o meu Senhor, meu sustentador, meu provedor, eu faço isso com alegria no primeiro momento. Ah, mas eu vou separar meu dízimo, não tem culto, só no domingo. Então já separa e deixa separado. Próximo dia que você for à igreja, você leva o seu dízimo. Amém? Amém. Para a gente ganhar tempo, vamos falar sobre o batismo. Eu não lembro de ter, o pastor já falou, já ensinou sobre o batismo, mas eu não lembro de ter um dia falado sobre o batismo aqui. Talvez tenha citado algumas coisas, né? Mas vamos ver Romanos capítulo 6, 3 e 4, por enquanto. Na verdade, é importante a gente falar primeiro da ordenança de Jesus. Foi uma ordem expressa de Jesus. Se a gente vai ler Marcos do capítulo 16, 15 e 16, que ele fala, ide por todo... Perdão, irmãos, muda por favor aí. Marcos capítulo 16, versículo 15. Depois a gente lê esse texto de Romanos aí. Marcos 16, 15 diz assim, e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém, quem não crer será condenado. Abra também Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem expressa de Jesus para os discípulos foi, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que é batismo? O termo batismo significa imersão, submersão. Agora vamos voltar lá para Romanos capítulo 6, 3 e 4. Romanos 6, versículo 3 e 4. Vou ler desde o versículo 1. Porque nós vivemos sob a graça, nós cremos que pela graça de Jesus, pela sua obra, todos os nossos pecados foram perdoados, amém? Que nós vivemos debaixo desse perdão permanente, constante, que nós não viveremos mais debaixo do domínio do pecado. Aí alguém pergunta, então podemos pecar à vontade? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Que no final falou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Nós os que morremos para o pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ignorais que nós somos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo, como nós aprendemos, não é, simboliza esse ato de fé. Quando nós aceitamos a Jesus e cremos na obra redentora, nós entendemos que, como disse aqui, nós fomos crucificados para o mundo e nascemos de novo
para viver em novidade de vida. E o batismo é essa expressão. Eu estou dizendo, através de um gesto, de um ato espontâneo, estou confessando, eu morri com Cristo. Eu morri com Ele e ressuscitei juntamente com Ele. Aí nós falamos, por que eu preciso me batizar? É justamente essa confissão pública. Representa a minha confissão pública. Por isso que é importante nós fazermos isso o mais cedo possível. Assim que nós aceitamos a Jesus como Salvador, o próximo ato é justamente fazer essa confissão pública. Amém? Então é importante frisar isso porque, eu não sei se todos aqui já foram batizados, eu creio que sim, mas é importante frisar isso porque não tem que esperar para batizar. Eu entendo, tá, irmãos? Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu entendo os motivos. Que muitas vezes, muitos pastores se preocupam em preparar as pessoas para se batizarem. Eu entendo a motivação. Não é? Para a pessoa entender, para a pessoa se preparar, para que ela não faça aquilo sem entendimento e depois abandone. E aí, então, vamos preparar a pessoa. Só que imagina bem, a pessoa aceitou Jesus, ela está sendo liberta de muitas coisas, há uma pressão do mundo sobre a vida dela, a sua própria carne ali, né, é algo novo para ela, e ela precisa de urgentemente, imediatamente, de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, e viver nisso, e viver de fé em fé, e começar a ingressar nessas atividades do corpo de Cristo, viver em comunhão com a igreja, em comunhão com o Espírito Santo, confessar a sua fé, e aí, através do batismo, inclusive, começar a participar da ceia, não é? Começar a fazer parte realmente desse corpo. Se você separa a pessoa para uma preparação demorada, e só depois do batismo que ela vai poder participar da ceia, você imagina, ela vai passar um tempo grande sob uma pressão espiritual, e daí muitos não resistem, daí muitos se afastam. Então a gente às vezes está preocupado em fazer com que a pessoa saiba tudo sobre evangelhos, tudo, para que depois ela tome a decisão de se batizar. Não, o batismo, não vou tomar a decisão de batizar, o batismo é uma sequência, é a sua confissão de fé pública. Você já confessou para Deus, Senhor, eu reconheço que o sacrifício de Jesus é suficiente para a minha salvação. Ele remiu todos os meus pecados, pagou a minha dívida, né? E me salvou. Amém? E eu confesso isso diante do Senhor e diante da igreja, diante do mundo. E ele se batiza. É a confissão de fé. E aí eu estou declarando, eu fui crucificado com Cristo, agora eu ressuscitei com Ele para viver uma nova vida. Entende? É simples assim. E a gente vê relatos na palavra, onde, por exemplo, quando o evangelista Filipe, né, que ele pregou, e aquele soldado, aquele homem que recebeu a palavra e se converteu, e eles falaram que havia água, não é? Havia água, o que me impede de ser batizado? Eis aí a água. A gente precisa fazer isso o quanto antes. Não tem problema a gente explicar as coisas depois. Se a pessoa já se converteu, já aceitou Jesus, já confessou com a sua boca, então é uma extensão dessa confissão, um ato de fé. Amém? Batismo, também, vamos ler Colossenses 2, Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Colossenses 2, 11 e 12. Diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha, espera aí, faz uma pausa. A circuncisão na lei era por meio de mãos humanas, uma intervenção humana no corpo físico. Amém? Em Cristo nós somos circuncidados pelo despojamento do corpo da carne, do corpo do pecado. Amém? Quando nós cremos que nós fomos crucificados com Cristo e que eu não preciso mais viver sob
sob a inclinação da minha carne. Eu não preciso mais viver sob o domínio do pecado. Amém? Não preciso mais viver lutando contra o pecado, porque é uma pressão todo dia para eu não pecar. Isso é uma pressão da carne. Isso é uma inclinação da carne, que todos nós temos. Amém? Agora, eu nasci de novo para viver como? Em novidade de vida, em comunhão com o Espírito Santo, sendo fortalecido por Ele. Essa vida no Espírito que a gente tanto fala, é uma vida de domínio sobre a nossa carne. Amém? Então, viver no Espírito é subjugar a carne, é andar em comunhão com o Espírito Santo, desfrutando das realidades espirituais que Cristo me proporcionou. Amém? Sendo fortalecido por Ele para não viver no pecado. Eu estou despojando o corpo da carne. Eu não estou me inclinando para as coisas da carne. Aí, continuando. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. No qual, no batismo, igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, ele está falando da circuncisão de Cristo, quando nós fomos sepultados juntamente com Ele no batismo. Amém? Então, entende que o batismo vem na sequência da sua conversão, onde você confessa a sua fé nele e declara que você foi crucificado com Cristo, que você foi sepultado, ou seja, o velho homem foi com Cristo crucificado. Meu velho homem morreu. Essa é a realidade que nós temos em Cristo. Ah, mas eu não tenho que enfrentar a minha carne ainda? Pois é, eu preciso me posicionar nesta realidade de quem eu sou em Cristo. Amém? E subjugar a carne através da fé nessa verdade. Está entendendo? O batismo, ele não salva. O batismo não salva. Ah, mas quem crê e for batizado será salvo. Nós lemos em Marcos, capítulo 15. Quem crê e for batizado, porque é a sequência, né? Será salvo. Mas quem não crê será condenado. Quem não está dizendo quem não crê ou quem não for batizado será salvo. Porque é possível ser salvo sem ser batizado. Se não teve tempo, e você já está pensando no exemplo disso, né? Que foi o ladrão que foi crucificado junto com Cristo. Não teve tempo, a pessoa se converteu, não teve tempo para se batizar, ela não vai deixar de ser salva por isso, porque nós precisamos crer. Quem não crê será condenado, quem crê será salvo, amém? Agora, imagine que a pessoa creu, aí passou uma semana, um mês, um ano, 5 anos, e ela não quer batizar. Não quero batizar. Espera aí, faz parte da nossa confissão de fé o batismo, amém? Você concorda? Eu criei. O próximo passo é expressar isso através desse gesto, através desse ato de confissão pública. Então ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Ele não salva, mas a partir do momento que eu criei para receber a salvação, espontaneamente eu vou querer fazer isso. Espera aí, eu estou maravilhado com essa obra de Cristo a meu favor. Essa obra de Cristo que manifestou o amor de Deus por mim e me salvou. Então, o que Deus quiser que eu faça, agora lembra que eu fui comprado? Você foi comprado, você é dele. O que ele quiser que você faça, o meu Senhor, o seu Senhor é que manda. Amém? O nosso Senhor determina o que nós vamos fazer. E se ele diz que nós precisamos ser batizados, é isso que nós vamos fazer. Amém? É a nossa identificação com Cristo, que nós lemos aí, Romanos 6, 3 e 4. Deixa eu voltar nesse capítulo, que eu ia falar um negócio sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Nós fomos batizados com Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos com ele sepultados na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É a nova vida que ele nos deu, amém? É a nossa identificação com Cristo. Eu estou nele. Você está em Cristo. A Bíblia afirma isso. Nós estamos em Cristo. É assim que nós vivemos, nele. Tudo que ele é, nós somos. Assim como ele é, nós somos nessa terra, a palavra diz. Quando Deus olha para nós, ele nos vê um com Cristo. Ah, mas eu falhei tanto,
Deus está olhando para as minhas falhas. Deus te vê através de Cristo. Você está em Cristo? Deus te vê através de Cristo. Amém? Quem pode ser batizado? Atos, capítulo 8, versículo 30. Atos 8, a partir do 30. É o que eu comentei aqui. Correndo Filipe ouviu, está falando do etíope, né? Que era o oficial. Ouvindo ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura que ele estava lendo, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E compreendendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quem pode ser batizado então? Aquele que crê de todo o coração. Essa é a única exigência para você se batizar. Crer na obra de Jesus. Amém, irmãos? Então falamos bem corrido, né, sobre isso, que você já sabe, mas é importante a gente, nessa revisão de alguns fundamentos, a gente está frisando isso. Por último, aquilo que a gente sempre fala aqui, todo domingo, e daqui a pouquinho a gente vai participar da ceia. E todo domingo antes da ceia a gente fala algumas coisas, para que a gente tenha algum entendimento. E eu queria começar compartilhando com você, Mateus capítulo 26. Abra Mateus 26, a partir do verso 26. Antes, só para a gente ver o contexto aqui, no versículo 17 fala assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos. Nós vamos entender por que tinha pão lá, né, irmãos? Chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E aí Jesus dá todas as instruções, né, onde eles deviam preparar. E aí lá, nesse dia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quando nós lemos sobre Melquisedeque, em Hebreus capítulo 7, que faz menção a Gênesis capítulo 14, fala que Melquisedeque trouxe vinho e pão. Para Abraão, para o povo judeu, vinho e pão eram elementos que se usavam para estabelecer aliança. Ou melhor, para estabelecer aliança de sangue. Então, na cultura dos judeus, eles já tinham esse entendimento de que era para estabelecer aliança. Quando Jesus aqui era a Páscoa, e a Páscoa era celebrada num dia, à noite, vamos dizer assim, e a partir do dia seguinte seguia uma sequência de 7 dias de uma festa chamada Festa dos Pães Asmos. Isso era uma continuação da Páscoa. Isso era sempre após a Páscoa. Era inseparável, amém? Então, sempre tinha a Páscoa, e aí comia-se o cordeiro da Páscoa, e na sequência tinha a festa dos pães asmos.
E é justamente nesse contexto que Jesus se reuniu com seus discípulos, para comer a Páscoa, os pães asmos. Amém? Então, no contexto do povo judaico, quando Jesus pegou o vinho, o pão e o vinho, era justamente para demonstrar para eles a nova aliança. Então, nós estamos falando da Páscoa, onde se celebrava a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Amém? Logo antes deles saírem, pouco antes deles saírem do Egito, houve aquele episódio da morte dos primogênitos, do anjo da morte, lembra? Onde que eles sacrificaram um cordeiro, pegaram o sangue, passaram nos umbrais da porta. Então, depois, quando Deus instituiu a Páscoa e eles celebravam a Páscoa no deserto, eles estavam lembrando desse livramento que Deus deu, da libertação desse cativeiro. Então, estabeleceu-se essa festa, essa comemoração desse livramento de Deus. E Jesus veio estabelecer uma nova aliança agora, através do seu sangue, e pegando esses elementos, o pão e o vinho, na festa dos pães asmos, na celebração da Páscoa, para dizer agora, o que nos livra do cativeiro, o que nos livra da morte, é o meu sacrifício, é o meu corpo que é partido por vós, é o meu sangue que é derramado. É através desse meu sacrifício que eu vou estabelecer uma nova aliança agora com vocês. Então, nós não celebramos a Páscoa e comemos o pão pensando na libertação do Egito. É na nossa libertação do mundo, da corrupção da carne. Amém? É no nosso livramento que Jesus nos deu da morte. Então, nós celebramos juntos aqui a ceia, declarando isso. Eu fui libertado do cativeiro do mundo, das garras de Satanás, do reino das trevas. Agora, através dessa nova aliança, eu estou em Cristo. Jesus estabeleceu uma nova aliança, e a Bíblia fala que ela é uma aliança superior à velha aliança. Amém? Fala que a velha aliança, se fosse perfeita, não teria dado lugar a uma nova aliança. Mas não era perfeita. A nova aliança em Cristo, essa é perfeita. Porque foi a aliança que não teve um homem como Moisés, um homem suscetível ao pecado, um homem pecador como Moisés, que foi mediador. Não, agora foi Jesus, aquele que não teve pecado. Levou o nosso pecado, derramou o seu sangue para remir o nosso pecado. Essa é a nova aliança. Entende o contexto agora? Que Jesus tomou o pão e partiu, e eles estavam na mesa. Olha, isso fala de comunhão entre eles, inclusive. A ceia fala de comunhão do corpo, fala em unidade do corpo. Nós somos um em Cristo, nós somos o corpo de Cristo. A ceia fala dessa unidade, dessa comunhão, porque todos nós estamos em Cristo. Nele nós somos um. Amém? Nós celebramos a ceia, então nós celebramos a nossa comunhão enquanto igreja, enquanto corpo, e celebramos essa obra redentora de Jesus que nos favoreceu. Amém? Isso é maravilhoso, não é? E aí, caminhando ainda na ceia, a gente sempre lê essas mesmas palavras de Jesus, citadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. A gente sempre lê, 1 Coríntios capítulo 11, só que a gente vai ler um pouco mais hoje. 1 Coríntios 11, a partir do 23. E outra coisa, aqui nesse contexto também, olha, vamos ler o 17, por exemplo. Nisso, porém, 1 Coríntios 11, no 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja, deixa eu ver aqui, sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo estava trazendo um ensinamento sobre o que era a ceia do Senhor. E o que Paulo estava constatando
na prática deles, é que vocês se reúnem, isso aí não é para melhor, para benefício de vocês. Porque vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. E nesse contexto, eles traziam de casa os pães, a comida para celebrar, o vinho, eles traziam de casa. E aí, uns tinham muito e outros não tinham nada. Então, aqueles que tinham muitos comiam à vontade e outros ficavam sem comer. Ou comiam pouco. Então, Paulo falava, vocês não estão entendendo nada o que é a ceia do Senhor. E aí ele passa então a explicar. Porque eu recebi do Senhor, no versículo 23, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquele texto que nós lemos, ele tomou, que estava prestes a ir para o Getsêmani e ser traído, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é dado, partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, olha, é um memorial do sacrifício de Jesus. É um memorial para que a gente esteja numa atitude de fé, crendo na obra de Jesus. Amém? E tendo dado graças, e tenho partido o pão também. A igreja vivia partindo o pão. Viviam em comunhão, viviam em unidade. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, também, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, ao comer o pão e ao beber o cálice, em memória do sacrifício de Jesus. E tudo o que significa isso. Assim como eles comiam a Páscoa e lembravam do livramento do cativeiro, do sofrimento, da morte, nós celebramos a ceia, lembrando da obra que Jesus fez, da redenção, trazendo à memória que foi por causa do sacrifício de Jesus que nós fomos salvos. Não havia outra forma de a gente ser salvo. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, ou seja, proclamais o sacrifício do Senhor. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos proclamando o que Jesus fez. Qual a grandeza da sua obra, o quanto que ela nos favoreceu, que foi a manifestação do amor de Deus para o mundo, enviando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então assim nós proclamamos a morte do Senhor. Agora, um detalhe importante, para a gente caminhar para o final aqui, um detalhe importante, irmãos. Deixa eu ler tudo, porque é o que eu vou falar, que às vezes muitas pessoas deixam de participar da ceia por causa de algumas palavras que estão nesse texto aqui. Olha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Essa parte final, ela nos chama a uma responsabilidade, a um compromisso, e muitos trazem aqui um ensinamento para que as pessoas, dizendo assim, que nós devemos nos examinar a nós mesmos, como está escrito assim, e não participarmos indignamente, porque não se pode participar indignamente. Quem participar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Será culpado, será condenado com o mundo. E aí estabelece, no dia da ceia, no culto de ceia, um momento para você fazer uma reflexão sobre o seu comportamento, sobre as suas falhas, sobre os seus pecados. Ensina-se que você deve se examinar se você tem pecado. E aí, se você tiver pecado, você não é digno de participar. É esse esclarecimento que nós vamos trazer agora. Porque você percebe que
Seria muita soberba a gente achar assim, peraí, deixa eu me analisar. Olha, estou perfeito. Não cometi nenhum pecado, então eu sou digno de participar da ceia. Quantos de nós participaríamos da ceia hoje? Seria muita pretensão dizer que eu não errei e por isso eu sou digno de participar da ceia. Quando fala aqui, examine-se o homem a si mesmo, não está dizendo na sequência, examine-se. Se você tiver pecado, não participe. Se você não tiver pecado, está liberado para participar. Ele não fala, ele fala, examine-se, pois a si mesmo, e assim coma. Examine-se e coma. Examine-se e coma. Então, peraí, então existe um ensino aqui para eu me examinar, e após me examinar, me certificar de que eu estou participando de maneira digna, aí eu participo. Porque o indignamente não fala da pessoa ser indigna de participar. Indignamente, quem sabe bem português aqui, não está falando da pessoa, está falando da ação, da maneira de participar. Não é isso? Os estudiosos sabem, isso é um advérbio. É advérbio, né, Simone? Advérbio ou adjunto adverbial? Advérbio de modo. É a maneira indigna. Ou seja, é participar de maneira, é a celebração. É como eles estavam participando. Eles estavam participando ali para comer, para matar a fome, e nem se preocupavam com quem não tinha para comer. Ou seja, lá atrás ele falou, vocês não estão celebrando a ceia do Senhor. Então, não celebrar a ceia do Senhor, não fazer em memória do sacrifício, isto é a maneira indigna. Então, examine-se o homem a si mesmo, examine-se, não para ver se você tem pecado. Examine-se para ver se você está celebrando de maneira digna. Examine-se para ver se você está trazendo a memória, está fazendo em memória do sacrifício de Jesus. Examine-se, pois, para ver se você está fazendo isso, tendo em mente que por causa desse sacrifício você foi perdoado de todos os seus pecados. Então, quando você se certifica disso, coma. Então, examine-se. Estou trazendo a memória, estou entendendo, ou estou comendo por comer, porque comer por comer é a maneira indigna. Comer por comer, eu não estou usufruindo dos benefícios que isso me traz. Comer e beber, simplesmente, não garante que você vai receber os benefícios. Amém? É examinar-se, é você olhar para a palavra, olhar para a obra, sempre que for participar da ceia, e trazer à memória o sacrifício de Jesus, e glorificá-lo por isso, e entender que isso te livrou da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, que isso te resgatou do reino das trevas, que isso perdoou todos os seus pecados, isso te estabeleceu na nova aliança, amém? Aí participe com alegria, celebrando a libertação, celebrando a redenção, celebrando a vida, celebrando o amor de Deus por nós. É essa celebração, é nesse sentimento, nessa alegria que nós participamos da ceia, amém? Então nunca aceite alguém falar isso. Imagina, irmãos, coisas que você já deve ter visto, de o obreiro distribuir a ceia, chega na frente de um irmão que ele conhece, que ele sabe da vida dele, ele nem permitir que a pessoa pegue os elementos da ceia. Vocês já viram isso? Porque ele julgou o irmão e falou, você não é digno. Quem é o irmão para julgar o outro irmão e dizer se ele é digno ou não de participar? Aliás, quando nós nos achamos dignos de participar, irmãos, isso é muito sério, porque nós não somos dignos. Nós não somos por nós mesmos, pelas nossas obras, pelo nosso comportamento, nós não somos dignos. Definitivamente. Então, quando você for participar hoje, daqui a pouquinho, Senhor, eu sei que de mim mesmo eu não seria digno, mas o Senhor me tornou digno. Jesus assumiu o meu lugar, Ele tomou o meu lugar, Ele se apresentou no meu lugar e falou, deixa comigo, eu vou assumir a culpa pela transgressão, pelo pecado de cada um de vocês.
e vou pagar o preço. Então, é isso que nos torna digno de participar. Amém? Não é o meu comportamento que me torna digno de participar. Então todo mundo pode participar. Nós estamos falando o quê? Nós falamos de conversão. Eu aceitei Jesus, eu reconheci a obra dele, eu reconheci que só ele me salva. Não é isso? Eu me batizei, se eu já tive tempo. Então eu continuo confessando através desse ato. E agora, se eu creio em Jesus, se eu creio na obra redentora, eu estou apto a participar. Então, quem pode participar? Quem crê em Jesus, quem crê na obra dele. Porque não faria sentido, irmãos, alguém que não crê em Jesus participar da ceia. Não tem sentido isso. Se a ceia é justamente essa comunhão no corpo dele, por causa da obra que ele fez, celebrando a nova aliança, e eu não creio nele, estou participando em vão. Amém? E também não faz sentido se a gente aqui, quando fala assim, se você pecou, a ceia é justamente um momento que está reconhecendo a obra divina que nos livra do pecado, que nos perdoa. Então, o homem ter pecado, se ele pecou, ele não pode participar da ceia? Não é totalmente contraditório isso? O que é a ceia? Não é a representatividade, não gosto de usar as palavras ritual e cerimônia, mas é uma celebração do sacrifício que nos limpa de todo o pecado, que nos purifica de todo o pecado. E é isso, se você pecou, você não pode participar? Não é contraditório, não é incoerente? Se eu pequei e creio nele, claro que eu vou participar, claro que eu preciso participar. Então, aqui, nós não proibimos ninguém de participar da ceia, mas nós ensinamos, você precisa refletir, você crê em Jesus? Porque também não faz sentido a pessoa que não tem compromisso com Jesus, porque nós estamos falando aqui, irmãos, da nova aliança. O pão e o vinho, eles são símbolos, representam aliança de sangue. Se nós estamos falando de uma aliança, eu vou participar da ceia, celebrando que é a celebração da nova aliança no sangue de Jesus, porque eu estou aliançado com ele, amém? Aí se a pessoa não tem esse compromisso com Jesus, não está nessa aliança, e a aliança fala de compromisso, amém? Se ele não está nesse compromisso de Jesus, de conhecer Jesus, de seguir Jesus, de servir Jesus, de obedecer às palavras de Jesus, se ele não está aliançado com Jesus, também não faz sentido ele participar da ceia. Você concorda? Você está entendendo? Então, aí, às vezes a pessoa vem, nós não vamos proibir, mas se você não tem esse compromisso com ele, perdão, irmãos, você tem, eu sei disso. Se a pessoa que não tem um compromisso com Jesus, não faz sentido ela participar da ceia. Então, ela primeiro precisa aceitar Jesus, se aliançar com Jesus, e aí ela vai celebrar essa aliança com Jesus. Eu me alianço com Jesus e celebro essa aliança com Ele. Amém? É isso aí, irmãos. Nós vamos celebrar agora. E aqui, só a última coisa, tá, irmãos? Aqui fala de uma condenação por não discernir o corpo do Senhor. No versículo 30 fala assim, olha, no versículo 29 fala de que quem bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. No versículo 30 fala, por causa disso o quê? Celebrar indignamente. Que você já sabe o que é. Por causa disso há entre vós fracos e doentes e muitos que dormem. Num contexto mesmo de fraqueza física, doença e morte. O que também não descarta fraqueza, doença e morte espiritual. Então, quem não está aliançado com Jesus, quem não celebra nessa consciência da obra perfeita dele, padece. Vai ser condenado, vai haver condenação. Na verdade, irmãos, é porque o mundo já está condenado. O mundo sem Jesus está debaixo de condenação, de maldição. Quem não discerne o corpo do Senhor, o sacrifício do Senhor, a aliança, e não está aliançado com o Senhor, acaba estando debaixo de condenação. Amém? E assim,
que nós saímos debaixo de condenação, nos aliançando com o Senhor. Mas nós que já somos convertidos, que já estamos aliançados com o Senhor, vamos celebrar essa aliança. Amém? Vamos colocar de pé e celebrar agora a ceia do Senhor. Glória a Deus. Nesta consciência, nesta certeza da grandeza da obra dele que nos favoreceu.